Cara, a importância do George Martin, a gente falou antes ali dos engenheiros de som e tal, né? Dessa mudança do Rubber Soul pro Revolver, né, cara? Como é que foi o envolvimento do George Martin aí nesse álbum Rubber Soul aí? A influência do George Martin é imensurável, porque eles chegavam com os pedaços de música lá, e aí tu vê o quanto, né, até eles falam nas entrevistas, o quanto o Ringo e o George são bons também, né, porque o Joe e o Paul faziam uma sessão de composição numa tarde, no outro dia chegavam com a música de manhã, e era a primeira vez que o Ringo e o George ouviam, e eles já tinham que fazer um arranjinho deles, e o George Martin ajudava a resolver isso. Ajudava a transformar o que era um esboço ali, ou que era uma coisa não resolvida, ou só uma canção com uma letra boa e uma melodia bacana, né? Tipo, ele pensava na introdução, no meio, o que de instrumento podia ter para deixar aquilo mais rico. Lógico que depois a influência dele foi ser bem mais exacerbada ali, na época que ele fazia... Ele escrevia arranjos de cordas, os arranjos de cordas de Strawberry Fields, de A Day in the Life e de I'm the Warlords, né? Se tu ouvir só esses arranjos de corda, já, cara, sabe, já é do nível de Bach, de Beethoven, são coisas também, ao mesmo tempo, surrealistas, psicodélicas, modernas, né? Mas na época do Rubber Soul ali, ele contribuiu, como, por exemplo, com o solo de piano de My Life, né? Ele gravou em Half Speed, né? Gravou ali na metade da velocidade, com a música mais lenta, botou mais rápido, aquilo é muito bonito, né? E o George Martin ajudava bastante também na harmonia de voz, né? Era ele que resolvia a harmonia de voz. Era ele que dizia, John, tu tá, o John já chegava com a música aqui, o Paul normalmente fazia a terça ou a quinta, era o George Martin que falava pro George, ó, tu aqui no meio, tu vai fazer aqui, ali, aqui ou lá, pra encaixar com os outros três. Então essa coisa das harmonias de voz que tem muito no Rubber Soul, tem bastante o dedo do George Martin. Ele fazia eles ensaiarem, dizia para cada um, tocava no piano qual voz que cada um ia fazer, e também ele era o responsável pela mixagem final, né? E pelo som, né? Então essa coisa do som das coisas tinha metade da responsabilidade da microfonação e do quanto o Norman Smith botava a mão ali nos compressores e nos Altec da vida, e com né, aquela palavra final do nosso grande querido George Martin. Assinatura. Assinatura, velho. É o cara. Foi o cara. Assina embaixo. Cara, tá louco. Tu falou daquela galera de Los Angeles e eu me lembrei, meu, de um documentário que saiu do Laurel Canyon. Então essa galera meio que se visitou, então, ali nesses anos 60, assim, né? Sim, se visitava. Então é isso. Os Beatles foram fazer a segunda turnê norte-americana ali em 65, na época que eles tocavam no X-Stadium. Logo em seguida eles pediram uma semaninha de folga ali e alugaram uma casa e ficaram lá, depois em 66 de novo, né, com essa turma aí, o Crosby, o Roger McGuinn, Mama Cass, eles tiveram contato com essa turma toda aí. Que e depois, em 67, o Paul foi lá, fez um som lá com os Jefferson Airplane, ele era muito amigo dos Monkees, dos Hollies também, né? Então eles tinham meio que contato com toda essa galera aí. E lógico, uma coisa influenciava a outra. O próprio nome do Sgt. Peppers foi a inspiração do Paul para essas bandas de São Francisco, que tinham os nomes compridos, né? Tipo Country Joe and the Fish, Jefferson Airplane, 13 Floors Elevators. Então, Chocolate White Band. Então, tudo salto influenciava, né? Eu ainda prefiro o psicodelismo britânico, né? Coisas como o Pink Floyd, ou até as inserções psicodélicas dos Stones e dos Beatles são imbatíveis, né? Ou os discos do Who, aquele Sellout. Mas, lógico que os Beatles tentavam emanar o som de São Francisco ali, e do Laurel Canyon, né? Esse documentário é fantástico, é o Jacó, o filho do Dylan, fazendo esse intercâmbio entre a galera da nova geração ali, ele, o Beck, a Fiona Apple, a Jade, com uma turma ali do Laurel Canyon, né? O Buffalo Springfield, né? Toda essa galera ali, né? O Crosby, essa galera dos anos 60, assim, é um documentário que eu recomendo demais. Echo in the Canyon, o nome do documentário. Demais. Bonito demais.
E eu acho que também os Beatles aproveitavam essa transposição do oceano que eles faziam até para oxigenar, né? Porque estavam num universo britânico, né, cara? Então rolava essa troca, né? Essa oxigenação sonora, assim, para eles trazerem de uma certa forma pro som deles, né? Claro, e como tu disse antes, Brody, assim, eles meio que tipo, se auto-influenciavam por tabela. Porque assim como, né, o Dylan começou a tocar guitarra, fazer o Bring It All Back Home, tentando emular os Beatles ali fizeram uma coisa folk e aprimoraram as letras deles, assim como os Byrds, né, ouviram a guitarra de 12 cordas e fizeram a parada deles. O George ouviu muito Byrds. Eu acho que o disco mais Byrds dos Beatles é o Rubber Soul, né, essa coisa das harmonias vocais. Então, eles se autoalimentavam, né? Então, e daí tinha as bandas de São Francisco tentando fazer aquele som, criando o som psicodélico, mas ao mesmo tempo tendo muito Beatles no som deles. Eles foram se realimentar disso depois para fazer ali o March Coming Tour, o Sgt. Peppers, né? Então é muito louco como essa coisa, né, girava entre eles de auto-influência por osmose. Auto-influência por tabela, assim, sabe? Um universo que girava ali e é muito bonito isso, sabe? Lógico que a coisa estava toda no ar e essa coisa da influência contemporânea foi ser mais perceptível justamente no Rubber Soul, né? Que é o disco onde eles olham para os lados em vez de olhar para trás, né? Daquela velha fórmula do rock and roll do Chuck Berry, do Little Richard, do Carl Perkins, né? Que tanto eles são apaixonados, ou até da Motown, né? Como If the Beatles é um disco com a cara da Motown, né? Do Smokey Robinson, The Miracles, da Supremes e das Marvelettes, né? Eu acho que o que faz a cara do If the Beatles é essa coisa das bandas femininas norte-americanas. Fala aí, Desconectors, esse aqui é um corte do nosso podcast Redação Desconecta, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Não esquece de deixar o like e também seguir a gente por lá.